Olá pessoal do canal Hotelaria Inteligente, começando aí mais um vídeo da semana. E hoje o nosso assunto, o nosso conteúdo vai ser sobre conservação e manutenção hoteleira, tá? Já quero iniciar esse vídeo passando para vocês o seguinte, deixando para vocês uma pergunta de reflexão. Por que que a gente normalmente, ao frequentar, a ir a hotéis independentes, ficar hospedado em hotéis independentes, por que de um modo geral nós conseguimos perceber sempre, de um modo geral, que o hotel tem problemas de manutenção e principalmente de conservação? Por que que isso é uma praxe na hotelaria independente? Tirando algumas exceções, né? Mas de um modo geral, isso é muito evidente nos hotéis independentes. Então, eu quero começar esse vídeo deixando essa reflexão para vocês. O que que falta, o que que precisa para a gente sair desse contexto de hotel independente é sinônimo de hotel velho, de hotel mal conservado e com problema de manutenção, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho então dessa questão da manutenção e da conservação dentro do hotel. De um modo geral, pessoal, quando você vai trabalhar efetivamente manutenção e conservação dentro do teu hotel, você precisa se basear em 3 pilares, tá? Primeiro pilar desse trabalho todo aí é a questão da avaliação. Você vai começar a trabalhar, a adotar um plano de manutenção para o teu hotel, seja anual, seja semestral. O primeiro passo é você fazer uma avaliação do que você vai querer trabalhar durante o ano. Isso aí você vai distribuir durante os meses, né? Então no mês 1 eu vou fazer a reforma da cozinha, no mês 2 eu vou trabalhar a questão dos pisos nos quartos, no mês 3 isso, no mês 4 aqui. Não necessariamente você precisa fazer só um item ou 2 por mês. Você vai fazer conforme a saúde financeira do teu hotel, conforme a possibilidade da questão do aproveitamento da mão de obra e da ocupação. Então, o primeiro passo, como eu falei agora para vocês, é a questão da avaliação. Fazer uma varredura no hotel, pode começar a fazer isso nos últimos 2, 3 meses do ano, faz uma varredura no hotel e levanta no hotel por área, por departamento, né? Por setor, por localização do hotel, vocês levantem aí o que é prioritário e o que é necessário fazer para o ano que vai vir. Então, primeira coisa, varredura, avaliação, anota tudo, certo? Aí vem o segundo passo, o segundo pilar que eu falei para vocês. O segundo pilar diz respeito ao planejamento. O planejamento é você pegar todas essas informações, todo esse levantamento que você fez, essa varredura de todas as áreas, né, de todos os locais que você precisa fazer melhorias, renovações, e trazer essas informações para dentro de um planejamento, ok? Mensalmente, como eu citei agora há pouco, isso pode ser encaixado dentro do mês, mas assim, pessoal, dentro desse planejamento, precisa ter o quê? Precisa ter o item que vai ser melhorado, vai ser consertado, vai ser renovado. Número 2, dentro desse planejamento, o prazo que isso vai ser feito. E número 3, qual que é a previsão de gasto com isso. Isso é muito importante, tá? Quem tem a avaliação e o planejamento feito, já tem mais de 50% de um processo aí efetivo de manutenção e conservação dentro do empreendimento já realizado. Porque mais de 50% é essa avaliação e esse planejamento. Tá bom? Esse planejamento, ele normalmente tem que ser feito a 4 mãos. Por que a gente fala a 4 mãos? Porque no momento que você for definir o item e o prazo, você tem que estar sintonizado com as pessoas que estão envolvidas naquela área que vai ser trabalhada. Certo? Então, se você tem, por exemplo, uma renovação de um balcão de recepção, vamos dar um exemplo, uma suposição. Então, você tem que chamar uma pessoa da recepção e sintonizar a questão da data. Né? Se você vai ter um trabalho dentro da área de alimentos e bebidas, vamos dizer que você vai reformar algumas mesas que precisam, algumas cadeiras dentro do teu salão de alimentação. Você chamar a pessoa que vem, que atua dentro dessa área, para definir a questão do prazo, né, justamente para não interferir na operação ali da área.
Então esse planejamento, ele não é difícil de fazer. Esse planejamento é um planejamento que precisa ser feito com antecedência antes de entrar o ano, tá? Mas ele é tranquilamente possível de ser feito, que nem eu falei a 4 mãos. Então, primeiro pilar que a gente falou, questão da avaliação. Segundo pilar, questão do planejamento. E o terceiro pilar, a terceira etapa, é a questão da execução. Execução propriamente dita. Aí é seguir o cronograma de planejamento. Seguir esse cronograma mês a mês. Tá? Onde é que a coisa derrapa muitas vezes? Onde é que a coisa atrapalha e muitas vezes para? Justamente na questão do planejamento. Porque assim, se você tem um planejamento bem feito, bem organizadinho, feito a 4 mãos, como eu falei, a hora que entra o ano e começa a etapa de execução, é só seguir o cronograma. Não tem muito mais o que fazer. É seguir o cronograma e controlar os custos, né? Porque você prevê um custo e normalmente precisa estar dentro daquele custo, tá? Eu conversando com algumas pessoas de hotelaria independente, muitas vezes eu já percebi que para eles trabalhar com manutenção e conservação é uma coisa extremamente cara, extremamente complexa. Pessoal, não é. Não é. Se você focar no planejamento, onde você vai definir o quanto você vai gastar, esse é o ponto-chave. Se você conseguir focar nisso, você consegue tocar a tua programação, o teu planejamento, o teu cronograma tranquilamente. Por quê? Porque você está calcado em valores que você entende que são possíveis de fazer. Uma coisa muito comum quando um hotel não trabalha efetivamente manutenção, e que para mim é uma catástrofe, vamos dizer assim, é a questão da manutenção e acumulando, né? Então, tem um problema de hidráulico na área habitacional, não é feito, ou é feito de uma maneira paliativa, aí acontece um problema no restaurante, na cozinha, aí entra um problema na recepção, e aquilo ali vai juntando de uma maneira, vira uma bola de uma maneira, que a hora que você tem que mexer em alguma coisa, o custo vira 1 milhão de vezes maior. Então, qual que é a ideia de trabalhar manutenção e conservação dentro do teu hotel? É trabalhar o inho que a gente fala, né? Um pouquinho de cada vez, mas nunca parar. Um pouquinho de cada vez não fica muito caro. Um pouquinho de cada vez não fica muito complexo, não fica muito demorado. Então, trabalhar todos os meses alguma coisa de manutenção dentro do teu hotel. Tá? Não podemos esquecer o seguinte, que os hotéis hoje que têm uma manutenção e uma conservação boa, que trabalham muito seriamente isso, hoje são referência no mercado. Tá? A manutenção e conservação dentro do teu hotel fideliza o teu cliente. Isso é fato, eu posso te garantir. Por quê? Porque é o zelo, né, pessoal? É o capricho com o hotel. É o capricho com a estrutura e principalmente o que passa na cabeça do cliente. Poxa vida, estão preocupados com o hóspede, estão preocupados com a gente. Olha o traquejo, olha o capricho dentro da estrutura do hotel. Olha que quarto caprichado. Olha como tudo é bem conservado dentro dessa área do hotel. Tá certo? Então fica essa dica para vocês. Comecem agora se vocês não começaram ainda. Tá? Questão de custos é controlável desde que tenha essa etapa do planejamento bem feita. Tá bom? Eu vou colocar algumas informações sobre manutenção hoteleira também aqui embaixo no vídeo para vocês poderem acompanhar. E a gente futuramente, a ideia é que a gente traga aqui no canal um gerente, um supervisor de manutenção para falar um pouquinho, né, da preocupação com manutenção no hotel, dos diferenciais que isso traz para o empreendimento, quais são aí as principais contrapartidas positivas que isso tem para o hotel. A ideia é que a gente traga aí no futuro breve uma pessoa. Tá bom? Então, vídeo dessa semana é isso. A gente semana que vem volta com vocês. Eu agradeço por estarem com a gente. Peço novamente, compartilhem com pelo menos 3 pessoas que vocês conhecem esse vídeo, para a gente poder ter um universo maior de pessoas que podem estar nos acompanhando e sendo ajudadas. Tá bom? Um grande abraço e até semana que vem.